palavra de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 26. A partir do versículo 15, 16, 17 e a parte A do versículo 29. Aqui diz assim: farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo e cobrirás de ouro as tábuas. Queridos, aqui o próprio Deus está dando as coordenadas, dando a Moisés a direção, a maneira como ele queria que fosse confeccionado o tabernáculo. E ele usa uma madeira chamada acácia. Mas o que é a acácia? A acácia é um arbusto pequeno, muito comum no Sinai. Um arbusto cheio de tortuosidade, cheio de nós, mas muito difícil de trabalhar, muito complicado. Um artífice que trabalha com madeira, um especialista em madeira, como carpinteiro, como marceneiro, jamais escolheria a acácia. Ele escolheria uma madeira de lei, uma madeira do Líbano, uma madeira nobre, mas não a acácia. Só que Deus é diferente do homem. Deus não pensa como o homem pensa. Deus é especialista em pegar coisas pequenas, coisas insignificantes, coisas cheias de nós, bem complicadas, e transformá-las e fazer delas instrumentos úteis nas suas mãos. E aqui diz no versículo 16 que o comprimento da tábua, cada uma, seria de 10 côvados e de largura, cada tábua teria que ter 1,5 côvado. Primeiro ele dá a Moisés o nome, o tipo de madeira que ele quer trabalhar, acácia. Depois ele diz que elas teriam que estar levantadas de pé, porque só levantadas de pé é que elas poderiam formar as paredes do tabernáculo. E depois ele dá as medidas de cada tábua, e depois ele diz no versículo 17, cada tábua teria 2 coiceiras. Para quê? Para que cada uma ficasse travada, ligada uma à outra. Uma coiceira ligando o lado direito, ligando o lado esquerdo, e assim juntas formariam as paredes do tabernáculo, para que depois Deus pudesse manifestar a sua presença ali naquele tabernáculo. Agora, o artífice, o marceneiro, ele teria que lixar bastante aquele arbusto, aqueles galhos que ele pegou ali, aquelas partes que ele pegou e cortou ali daquele arbusto. Ele teria que lixar bastante, ele teria que aparar as arestas, tirar os nós. Para quê? Para ela poder ficar lisa e ser transformada em tábua. E a partir disso, trabalhada, lixada, com as arestas aparadas, levantadas, aí sim seriam colocadas as coiceiras que ligariam umas às outras. E só depois de todo esse processo, só depois de todo esse trabalho, é que elas seriam revestidas de ouro, elas seriam cobertas de ouro. Alguém passaria, olharia e jamais imaginaria que por baixo ali daquele ouro, um dia teve uma acácia. Era uma acácia. Algo sem valor, agora liso, trabalhado, valorizado, coberto e revestido de ouro. Um metal nobre, o metal mais nobre que tem na terra. Mas o que Deus está falando conosco nessa tarde? Deus está dizendo que nós somos como a acácia, muito comuns. Ninguém foi chamado para servir a Deus, ninguém foi convidado para estar andando com Deus porque era especial, porque era importante. Éramos comuns, muito comuns. O Sinai representa o mundo. A acácia, o arbusto, representa nós, os homens. Então, Deus escolheu cada um de nós, e o artífice perfeito, que é o Espírito Santo, com as suas lixas, ele vai alisando,
ele vai aparando as arestas, ele vai lixando, ele vai transformando e fazendo de nós tábuas, algo útil para a obra de Deus. Ele vai tirando os nós, o nó da incredulidade, o nó da soberba, o nó da arrogância, o nó da mentira. Ele vai tirando esses nós que atrapalham a obra, que danificam a madeira, que desvalorizam a madeira. Ele vai com as suas lixas, lixando, aparando e tirando, fazendo desaparecer com esses nós. Sabe as lixas que Deus usa? Sabe a lixa que o Espírito Santo usa? Muitas das vezes é seu marido, que é difícil de conviver. Seu marido que às vezes é grosseiro, às vezes é tão bruto, às vezes é tão ignorante, às vezes é tão incompreensível, não tem paciência, não tem aquele carinho para com você e às vezes até para com os filhos. São as lixas que o Espírito Santo usa para poder trabalhar em nós, para gerar em nós paciência, misericórdia, longanimidade. Às vezes a lixa que o Senhor usa para trabalhar em nós, numa área, em determinada área, como a área da impaciência, como a área da intolerância, é o nosso colega de trabalho, é o nosso vizinho, é a nossa sogra, é a nossa cunhada, às vezes até um filho mesmo. Deus sabe quem usar como lixa para trabalhar em nós, nos alisarmos, sabe? Transformarmos, tirar de nós aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Ele, aquilo que atrapalha nós ouvir realmente a voz do Senhor, como Moisés ouvia, e receber a direção e as coordenadas de Deus para termos uma vida plena, uma vida completa na presença dEle e dos homens. Outra coisa, depois de trabalhadas, lixadas, aparadas as arestas, que se tornaram tábuas lisas, teriam que estar levantadas de pé. Um homem caído, morto em delitos e pecados, ele não ouve a voz de Deus. Ele tem que estar de pé na presença de Deus. Deus falou ali para Jeremias: levanta e desce à casa do oleiro. Ele primeiro teve que ficar de pé na presença de Deus para ouvir o que Deus iria falar com ele ali na casa do oleiro. Porque ele diz: levanta e desce à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. Deus também disse ali para Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Deus falou: Jonas, levanta e vá a Nínive. Então o homem precisa estar levantado, de pé espiritualmente na presença de Deus, para poder ouvir o que Deus quer dele e através dele, fazer com ele e fazer através dele, para alcançar outros. Então, além de serem todas as tábuas da mesma madeira, que seria acácio, depois de lixadas, trabalhadas, alisadas e com as arestas aparadas, teriam que estar de pé. E teriam que ter todas a mesma altura, mesma largura, mesmo comprimento. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não tem um que é mais importante, que Deus gosta mais, que Deus ama mais. Deus não tem filhos especiais. Para Deus todos somos iguais. Pecadores, carentes do amor e da misericórdia de Deus. Todos os dias nós precisamos do socorro de Deus. Então, depois de trabalhadas, levantadas e com as mesmas medidas, elas ainda teriam que estar uma unida à outra. O que o Senhor está falando conosco? Esse encaixe que me liga à tábua da esquerda, que me liga à tábua da direita, está falando de união, está falando de comunhão. E o Salmo 133, um salmo tão pequenininho, mas muito profundo, ele diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus está usando a figura do encaixe da coiceira que une uma tábua à outra, para falar da união que nós temos, precisamos ter e conseguimos ter através do Espírito Santo. Eu não posso estar de mal do irmão. Eu não posso ficar indiferente
quanto às necessidades do irmão. Eu não posso ficar ignorante quanto àquilo que o irmão está precisando e eu ficar na minha, apenas olhando para mim mesmo. Não, não, não. Deus trabalha na união. Deus trabalha na comunhão. A primeira sociedade que Deus criou foi o casamento, a união entre um homem e uma mulher. E através da união do homem e da mulher vieram os filhos, todos ligados uns aos outros. A mulher é como uma videira, como uma árvore frondosa, e através dela os galhos, que são os frutos, que são os filhos. Olha que coisa linda. Deus trabalha na união. Nós temos um inimigo, chamado Satanás. Esse sim. Ele vem com a tesourinha do fuxico, do disse-me-disse-me, do estender do dedo, e vai criando divisão entre as pessoas, entre o povo que Deus quer unir. Porque Deus só faz descer a bênção dele, Deus só faz descer sobre nós a vitória, a unção, quando estamos unidos. Aqui no Salmo 133, eu gostaria de também trazer aos irmãos essa palavra. Olha que coisa linda, nós já falamos que Deus trabalha com a didática de figuras, Ele usa figuras para falar conosco, como se fôssemos crianças, que para Deus nós somos como crianças, porque Ele é Pai de eternidade a eternidade. E aqui diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Queridos, é bom e suave e agradável para quem que vivamos em união? Para Deus mesmo. Como um pai amoroso que Ele é, Ele quer os filhos vivendo em união e comunhão. E aí Ele tem essa promessa para quem está unido. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Arão aqui é o sumo sacerdote, né? O Arão é irmão do nosso irmão Moisés. Aqui Deus está usando a figura do óleo preciosíssimo, que desce a cabeça de Arão, vai até a sua barba e depois unta ele todo. O óleo representa a alegria, o óleo representa a presença do Espírito Santo. O óleo representa a virtude de Deus. Só quando estamos unidos uns aos outros, pelo amor de Jesus, nós vamos receber a presença do Senhor sobre nós e nos revestir de poder. E aqui ele diz no versículo 3 do Salmo 133, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É um versículo, são 3 versículos que compõem o Salmo 133, um salmo muito pequeno, mas recheado, repleto de figuras, de alegorias. Olha só, primeiro ele diz quão suave e bom é que os irmãos estejam unidos. Depois ele usa a figura do óleo para falar da presença do Espírito Santo, porque ele se agradou de ver os irmãos unidos no mesmo Espírito. Depois ele usa a figura do sacerdote Arão, coberto ali, untado com a presença de Deus, que é o óleo, que é a presença do Espírito Santo. E depois ele usa a figura do Monte Hermon, que o orvalho que vai descendo sobre ele, cobrindo ele, né? E vai até os montes de Sião. Porque quando nós chegamos a esse nível de entendimento que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus trabalha na união e comunhão, Ele vai ordenar a bênção sobre nós e a vida para sempre. Ele promete que nós vamos ter uma vida boa aqui na terra, com lutas, com tribulações. Estamos sujeitos a tudo isso, porque Ele diz também no Evangelho de João que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele diz também, tem bom ânimo, eu estarei convosco, eu venci o mundo. E se eu estou em vós, vós vencereis também. Olha que coisa interessante. Mas Ele diz ainda a vida para sempre. Deus está dizendo que quando estamos unidos, como aquelas tábuas de acácias trabalhadas, lixadas, com as arestas aparadas, lisas, levantadas, presas umas às outras, unidas umas às outras pelas coiceiras, pelos encaixes, Ele vai derramar o óleo dele.
Aqui diz no versículo 29, parte A, de Êxodo 26, que ele vai cobrir as tábuas de ouro. O ouro fala da presença de Deus. O ouro fala dos dons de Deus. O ouro fala do próprio Deus. São promessas que o Senhor tem para nós. Mas a partir de nós temos que ter uma posição. Primeiro, nos colocarmos inteiramente, 100%, nas mãos do oleiro perfeito, nas mãos do artífice perfeito, que é o Espírito Santo. Senhor, eis-me aqui, trabalhe em mim, tira de mim o que não te agrada, tira de mim o que atrapalha eu ter comunhão em primeiro lugar com o Senhor e consequentemente com o outro. Me ajuda, Pai, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, eu preciso fazer diferença nessa geração onde eu estou. Amém, queridos?